por acaso você sabe a diferença entre fratura, luxação, entorse ou contusão? Ih, Biane, fiquei confusa. Pois é, os sintomas podem ser bastante parecidos, mas eles são bem diferentes e requerem tratamentos distintos. Para nos ajudar a saber diferenciar, a gente conversa com ele, o ortopedista Dr. Felipe Pires. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa, como sempre, Olá, doutor. Abi. Que bonito, que elegante, doutor, Obrigado. combinando. Olha a gravata, que chique, hein? É o look da esposa, Abi. Olha, gostei. Ela arrasa sempre, não é? Doutor, quando a gente começa a falar sobre isso, dá uma dúvida. Porque a gente fala assim, luxou? Ah, é só uma luxação. Ah, fraturou? Doutor, o que é a diferença de uma coisa para outra? Ótima pergunta, Abi. Vou pegar aqui o pezinho, que vem sempre com a gente, para explicar algumas coisas importantes. Existem basicamente 4 temas para a gente abordar. Tá. A fratura, que seria uma perda de solução de continuidade do osso. O que quer dizer isso? O que quer dizer? É uma lesão dentro do osso. Quebrou o osso. Isso é fratura. Tá. Quando a gente fala luxação, é um outro tema. Que significa o quê? A gente pensa, foi só uma luxaçãozinha. A luxação é tão grave, ou às vezes mais grave, que a fratura. Nossa, doutor. Que é a perda da congruência articular. O que quer dizer isso? A nossa articulação sai do lugar. Então, uma luxação do tornozelo significa que o tornozelo saiu do lugar. Então, o que isso remete? Que é uma urgência. Então, luxação é igual a urgência. Urgência, boa. E isso significa que tem que ir imediatamente ao pronto-socorro e o médico, o ortopedista, tem que colocar a articulação no lugar. Luxação do ombro. O ombro saiu do lugar. Então ele tem que voltar, senão leva consequências sérias. Luxação do joelho, mesma coisa. Nossa, que interessante. Então não é só uma luxação, Não. a luxação Luxaçãozinha é perigoso. é muito sério. É diferente de contusão, Abi. Contusão é a pancada. Então, o que as pessoas falam que é luxaçãozinha é uma contusãozinha. Contusãozinha. Aí realmente sim. é. Bati o dedinho aqui, fiz uma contusão no dedo. Quebrei, fratura. E para terminar os termos, tem o entorse. O que quer dizer que é isso? entorse? É uma lesão onde tem um mecanismo torsional. Olha que interessante. O nosso tornozelo, ele é como se fosse uma dobradiça igual a porta. Ele é para fazer esse movimento, para cima e para baixo. para baixo. Não é para fazer outro movimento. O que acontece? Quando a gente está andando num salto alto ou jogando um futebol que está na Copa do Mundo e o atleta vai e pisa, ele vira, ele faz esse mecanismo de torção. E aí que pode acontecer as lesões. Ou uma lesão do ligamento, ou muitas vezes a gente quebra o tornozelo através de uma torção. Então tem muita coisa para explorar nesse sentido. A gente acha que para quebrar o tornozelo precisa cair de moto. Não é verdade. Você pode ter uma luxação de tornozelo virando o tornozelo. Você pode ter uma fratura de tornozelo virando o tornozelo, que a gente chama de entorse. Ou a gente pode ter também uma pancada muito forte, uma queda de moto, e aí quebra o tornozelo. O que o Neymar teve é o quê, doutor? O Neymar teve o quê? Ele estava correndo, um atleta adversário deu um carrinho e o tornozelo dele o quê? Virou. Quando ele virou, 3 coisas poderiam ter acontecido. Uma, só a torção sem mais nada. Você levanta, sente o tornozelo, sente que tá bom e continua o jogo. Número 1. Número 2, o que o Neymar teve? Rompeu o ligamento do tornozelo. Então ele virou, olha só essa foto, que interessante. A hora que eu vi essa foto, eu já falei assim, opa, rompeu o ligamento. Porque olha o edema que tem ali, Abi, no tornozelo dele. E é na hora, né, doutor? E é na hora. Por isso que a gente fala para quem tá em casa, o que fazer quando torce o tornozelo na hora? Põe gelo. Que foi a primeira coisa que, inclusive, ele colocou. Tá. Mas, por exemplo, nisso daí, se tivesse tido um carrinho um pouco mais forte, além da lesão do ligamento que ele teve, poderia ter tido uma fratura do tornozelo. Então, o que manda é a energia do trauma. Um carrinho um pouco mais forte do adversário poderia ter quebrado.
E doutor, e como é que a gente trata cada um? Por exemplo, quando a gente fala fratura, eu sempre lembro das pessoas falam assim, fratura exposta. O que é, doutor? Existe a fratura fechada e a exposta. A fechada quebra, mas o osso continua dentro da carne, a gente não enxerga ele. A fratura exposta quebrou do mesmo jeito, mas há uma comunicação com o meio externo. Às vezes a gente não consegue ver o osso, a gente pensa que fratura exposta, o osso está para fora. Não. Às vezes um furinho pequenininho na coxa já é considerado uma fratura exposta. Olha. E a fratura exposta, assim como a luxação, ela é o quê? Urgência. Por quê? Devido ao risco de contaminação. As bactérias que estão no ar podem entrar dentro do osso e dar uma infecção no osso, que a gente chama de osteomielite. Então, tudo é muito importante. Mas dentre esses temas, a luxação, a fratura exposta é considerada de urgência. Imediatamente o pronto-socorro. E aí, como é que a gente faz o tratamento, doutor? O tratamento, primeiro, a gente precisa certificar de que teve essa torção, o que aconteceu com ela ou a fratura. Como a gente faz isso? Uma radiografia simples no pronto-socorro, no consultório do seu médico. Descobriu que tem fratura, aí vai depender do local dessa fratura. Por exemplo, a gente sabe que a torção do Neymar, que rompeu o ligamento, 90% das vezes o tratamento é não cirúrgico. A gente consegue não operar ele, ele vai ficar muito bem. Diferente se tivesse tido uma torção no joelho, Abi. Rompeu o ligamento do joelho, o ligamento cruzado do atleta, o que a gente escuta? Cirurgia. Porque ele não cicatriza igual ao do tornozelo. Uma fratura no tornozelo, 90% das vezes é cirúrgico. Por quê? Porque o tornozelo tem essa articulação e a gente sabe que tem que ficar tudo alinhadinho. Se tem um desnível na hora que quebra o tornozelo, pode levar a artrose. Então a gente não pode deixar acometer isso. Então vai depender muito da região que você quebrou, mas a luxação, que é o quarto que a gente explicou, sempre tem que colocar no lugar. Então, muitas vezes acontece da gente, olha um exemplo muito comum, muita gente vai se identificar. Tá andando em casa, bate o dedinho. Muita gente fala assim, dói muito. Muita gente pensa assim, Abi, o que eu preferiria? Quebrar o dedinho ou luxação do dedinho? A fratura do dedinho é melhor. O luxação do dedinho seria o dedinho, por exemplo, olha aqui, virar e ficar fora, isso tem que ser colocado imediatamente no lugar. Então a luxação é mais grave do que a fratura. A fratura do dedinho, o tratamento não é cirurgia. Às vezes a gente tem que até puxar, colocar no lugar, alinhar a fratura. Mas a luxação a gente sempre tem que colocar no lugar. E aí deve doer muito, doutor? Às vezes a gente faz com anestesia e aí faz uma manobra para ele voltar. Ele tem que voltar. Não voltou, a gente tem que internar o paciente na cirurgia, ir para o centro cirúrgico e colocar o dedo no lugar. Então, toda luxação, para quem está em casa, é muito importante. É grave. É grave. Com risco grande de artrose, lesão de nervo, lesões compartimentais. Então, a fratura, nesses aspectos, é menos grave que a luxação. Por isso, esse termo luxaçãozinha não existe. Não existe. Teria que ser contusãozinha. E, doutor, como é que é a recuperação? Porque muitas vezes, por exemplo, eu já cheguei a torcer o tornozelo. E aí, demora pra gente parar de sentir a dor, porque parece que ele fica latejando um monte de vezes. E às vezes você esquece, aí quando você vai pôr um sapato ou vai fazer alguma coisa, ou tá meio frio, por exemplo, você começa a sentir de novo. Isso é verdade, doutor? É verdade. O que a gente sabe, no tornozelo, que foi do Neymar, que eu acho que tá em alta, a gente tem 3 ligamentos no lado de fora do tornozelo e 5 ligamentos no lado de dentro. 90% das vezes a gente rompe os ligamentos de fora, que foi o que aconteceu com o Neymar. Olha aquela imagem, tá bem legalzinha ali, ó. Aquele primeiro ligamento chama ligamento fíbulo-talar anterior. A lesão nesse caso que tá ali é uma lesão parcial do ligamento. Poderia ser total. Então vai depender, primeiro, se essa lesãozinha no tornozelo foi parcial ou total e quantos ligamentos foram rompidos. Do Neymar a gente não sabe ao certo, a gente sabe que um foi rompido, mas não sei se é parcial, se é total. Isso vai depender muito do tratamento. No caso do Neymar, eu até
tinha conversado com alguns colegas, a gente acredita que geralmente a recuperação são 3 semanas. E a gente tem que ficar atento, doutor, para essa torção não vir de novo e de repente eu ter uma fratura? Sim, ótima pergunta, Abby. Então a gente sabe que em 90% das vezes o ligamento cicatriza, mas em 10% não. E o que a gente sente quando o ligamento não cicatriza? Primeiro, a gente tem que entender o que é o ligamento. O ligamento é o estabilizador estático. O que significa isso? Ele mantém o tornozelo no lugar. Quando ele está frouxo, por exemplo, você não cicatrizou ele, rompeu o tornozelo da Abby, passou uma semana, ela já veio de salto alto, dançar aqui. Você vai sentir o que a gente chama de falseio. O que é isso? O tornozelo fica bambo, fica solto. E aí favorece o quê? Ou torcer de novo, ou numa torção, quebrar o tornozelo, por exemplo. Ai, boa. Daí a gente consegue entender essas diferenças entre um e o outro. Mas independente disso, todas elas a gente tem que ir ao médico, né, doutor? Tem que ir ao médico imediatamente. Orientação, gelo. Então sempre o frio. Eu vim numa outra oportunidade com você e falei, gente, para doenças crônicas, artrite, artrose, o calor. Para coisas agudas, traumas agudas, o gelo. Então é gelo, imobilização, evitar ficar pondo o pé no chão e procurar o seu médico. Para terminar, eu queria falar algo muito importante. Num acidente, por exemplo, de moto, de carro, que a gente viu lá, deparou, já tive que parar 2 vezes, na verdade, o carro para ajudar. O que acontece? Evitar com que as pessoas fiquem movimentando a pessoa. Então eu já vi, infelizmente, uma vez a pessoa põe um chinelinho na cabeça da outra pessoa. Não façam isso, gente. É chegar lá, caso precise saber as manobras de ressuscitação, acho que é muito importante. E não mexer, procurar ligar para o SAMU, para o bombeiro, que ele vai estar autorizado. Porque, por exemplo, a gente se preocupa muito com a lesão da coluna cervical. Um movimento errado de levantar o pescoço da pessoa e colocar um chinelinho na tentativa de ajudar, pode dar uma lesão permanente na pessoa. Então é muito sério a gente tentar movimentar um acidente, como uma moto, um carro. Esses a gente chama de energia de trauma mais alto. Então é deixar a pessoa quietinha lá, procurar o pronto-socorro, ver se a pessoa está respirando e tudo mais. Se não estiver respirando, aí é orientado mesmo fazer as manobras. Boa, doutor. Eu acho que a gente podia fazer uma pauta só sobre isso, sabia? Porque às vezes as pessoas, é bem o que o doutor falou, nessa intenção de ajudar, a gente acaba fazendo o pior, né? Mas não é a intenção. Então é uma boa a gente falar as consequências disso no corpo todo, né, doutor? É verdade, e é importante porque a gente tenta ajudar, mas acaba faltando um pouquinho de esclarecimento, conhecimento, por isso que eu adoro o seu programa. Esclarece muito para as pessoas ficam bem informadas aí com as novidades da área da saúde. E a gente adora o senhor aqui, viu? Sempre, não é, minha gente? Você de casa aproveita. Já segue o doutor? Aproveita para seguir, minha gente, @doutordr.filipepires, no YouTube, Dr. Felipe Pires, no Facebook também. E o telefone da Clínica Mais é o 12 98843 3333. Doutor, um beijo para todos da sua família linda, viu? Obrigado, Abby. Adoro você, adoro o chefe Léo. Grande abraço para ele também. Conte sempre comigo, eu adoro estar aqui. Ai, a gente adora também, né, Léo? Coisa boa demais. Doutor e a família dele, gente, assim, ó, dá vontade de a gente pôr num potinho e deixar em casa, né?